Olá, alunos do Barão de Tefé. Sejam bem-vindos ao segundo ano. Nós ainda estamos com o ensino remoto, né? Mas em breve estaremos em nossa sala de aula, ok? Esse ano nós temos um auxílio. Nós teremos o Aplique-se, que vai ser o auxílio onde você, aluno, deve estar consultando, pois ali vamos ter os conteúdos, exercícios e a sua avaliação no final do bimestre, ok? Então, sejam bem-vindos. Nós estamos entrando na nossa sala de biologia. E como você foi avisado, nesse primeiro bimestre nós teremos o que nós chamamos de uma revisão de todo o conteúdo que você aprendeu no módulo passado, no ano passado, ok? Então vamos lá? Vamos aos estudos? Quando nós olhamos uma imagem dessa, nós vemos vários seres vivos totalmente diferentes. Diferentes em espécies, diferentes em morfologia, na sua forma. E vemos até os seres humanos misturados nesse grupo de seres. Esse conjunto de seres vivos que habitam o nosso planeta Terra é o que nós chamamos de biodiversidade. Mas observando essa biodiversidade, vieram perguntas. Todos os homens fazem essas perguntas. E são perguntas simples. E como surgiu a Terra? Como surgiu todos os seres vivos, inclusive o ser humano? Como surgiu o Sol, a Lua? Como surgiu o homem? E são essas perguntas que os cientistas tentam explicar, as teorias tentam explicar. Bom, vamos começar com a origem do universo. E quando nós falamos origem do universo, nós dizemos de tudo que existe no universo. Só que nós vamos parar e explicar o que são teorias. As teorias são experimentos, são hipóteses formuladas e essas hipóteses são testadas. Essas hipóteses são levadas a conhecimentos físicos, químicos, para que elas possam ser testadas. Se essa teoria se torna comprovada cientificamente, ela se torna lei. Se essa teoria não é totalmente comprovada, ela continua sendo hipóteses testadas, elas continuam sendo teorias. Em relação à origem do universo, nós possuímos teorias diferentes, em várias classes diferentes. Nós vamos ter, então, as teorias chamadas de teorias religiosas. Quais são essas teorias? São as teorias baseadas em fé. São teorias baseadas no sobrenatural. São teorias que dizem que tudo foi formado por uma força sobrenatural. Entre essas teorias, nós temos o criacionismo, aonde diz que Deus criou todo o universo do jeito que ele está, imutável e sem o processo de evolução. Nós temos a outra, hinduísmo, aonde os hindus eles acreditam que não existe o Deus do criacionismo, mas existe o Deus Brahma, que em briga com a deusa Shiva construiu todo o universo e tudo que nele existe. Na China, a teoria religiosa é sobre Panku, aonde dentro de um ovo existia um ser e quando esse ser, o deus Panku, ele foi crescendo, ele explodiu e na sua explosão deu origem ao Sol, à Terra, a todos os elementos, inclusive aos seres humanos. E se você for pesquisar em relação a essas teorias religiosas, nós vamos encontrar diversas teorias, diversos mitos, diversas lendas, diversas culturas diferenciadas de acordo com os seus povos, ok? Quando nós olhamos as teorias filosóficas, nós temos dois filósofos muito importantes, que é Aristóteles e Copérnico, e quais foram as teorias que eles estipularam? Aristóteles disse que a Terra ela era o centro de tudo e todo o sistema solar existente girava em torno da Terra. É o que nós chamamos de geocentrismo. Quando Copérnico chegou e começou a estudar, Copérnico disse: não, 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 não é isso. É o heliocentrismo, quer dizer, o nosso Sol é o centro de todo o sistema solar.
Então são teorias filosóficas, porém Copérnico estava muito certo ao discutir que o Sol estava no centro de todo o sistema solar. Temos as nossas teorias chamadas de teorias científicas, aonde as hipóteses são testadas com bases científicas, com experimentos. E aí nós temos vários cientistas importantes, como Galileu Galilei, Isaac Newton, homens importantíssimos que até hoje discutem como é a origem do universo e cada vez pesquisam mais a respeito dessa origem. Mas nós vamos estar falando da biologia, da ciência biologia. E a biologia, como ciência, ela vai tentar explicar para você, através das teorias científicas, a origem de todo o planeta, a origem de todo o sistema, a origem de todos os seres vivos, inclusive do ser humano. Só que a biologia, ela não estuda sozinha. A biologia, ela tem outras disciplinas que são altamente necessárias para o estudo da biologia. Nós temos a química, a astronomia, a matemática, a arqueologia, a paleontologia, física e várias outras ciências, uma apoiando a outra, uma desvendando determinados detalhes para que a gente possa complementar essa formação, então, dos seres vivos e de todo o universo. Bom, vamos voltar então à nossa origem do universo, estudando a nossa teoria científica, ok? E para isso, nós vamos voltar ao túnel do tempo. Bom, e quando nós entramos no túnel do tempo, nós vamos voltar a 13 anos? Não. 13.800 anos? Não, não, não. 13 milhões e 800? Não. 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Como é que nós vamos conseguir voltar com isso, olhar isso? Bom, homens, cientistas antigos, cientistas importantes, mesmo como Galileu Galilei, inventaram um aparelho muito interessante, o chamado telescópio, que conseguia visualizar o universo, conseguia visualizar os outros planetas, as estrelas, com uma perfeição. Só que é lógico, com a matemática e a física, nós temos hoje imensos telescópios, telescópios que conseguem visualizar planetas, estrelas muito, muito distantes da Terra. E com a física e matemática unida, nós conseguimos então determinar, calcular algumas distâncias entre a Terra, entre a Lua, entre as últimas estrelas, entre os planetas mais distantes. Por isso que a idade de todo o universo, esses mais de 13 bilhões de anos atrás, foram determinados por esses cálculos científicos, ok? Você já deve ter escutado falar em Big Bang. Bom, Big Bang é um relógio. Big Ben é um relógio que existe na Inglaterra. E Ben é em homenagem ao Grão-Duque Benjamin, que era um homem muito respeitado. Big, grande, um grande homem. E esse relógio foi colocado esse nome em homenagem a ele. Mas não tem nada a ver com a nossa aula de ciências. Vamos voltar então. Os cientistas explicam que todos os planetas que nós conhecemos hoje, eles faziam parte de uma grande bola. Todos os planetas faziam parte dessa grande bola. E esta grande bola, ela foi sofrendo uma energia interna, e essa energia interna foi dando uma expansão. Imagina você enchendo uma bola de aniversário. Você pega o balão e você começa a encher e o balão vai expandindo, expandindo, expandindo até o momento que ele explode. Dependendo desse balão, é um Big Bang. Dependendo desse balão, é uma grande explosão. E foi assim que os cientistas determinaram que a Terra e todo o universo que existe foram constituídos de uma grande explosão, de uma grande expansão. Então significa que todos os planetas
eles faziam parte de uma mesma pedra e essa pedra cheia de energia interna foi sofrendo essa expansão, aumentando a sua densidade até chegar ao momento da sua explosão. Quando houve essa explosão, é liberado alguns elementos químicos. E os primeiros elementos químicos a serem liberados são o hidrogênio e o hélio, que existem hoje, até hoje na nossa atmosfera e no nosso ambiente. Com essa grande explosão, foi liberada uma poeira estelar. Essa poeira estelar, esses restos, eles foram se unindo. E esses restos foram se unindo de uma forma de uma afinidade química. Eles foram se unindo e foram formando determinados planetas. Essa poeira estelar nós chamamos de nebulosas. E são as nebulosas que foram dando origem aos planetas. Quando nós olhamos então hoje, nós conseguimos ver que todo o nosso Sol e o Sistema Solar são formados por essas nebulosas, são formados por essa poeira estelar. Porém, só um detalhe, o nosso Sol ele só se formou 400 mil anos após o grande Big Bang. Então houve a explosão, mas para que estas poeiras se constituíssem dos planetas que nós tivemos hoje, que nós olhamos hoje, nós temos então bastante tempo, bastante tempo. E aí, nós estamos aqui, né, no nosso planetinha Terra, que está girando em torno do Sol, juntamente com os outros planetas. E o Sol, como nós sabemos, ele tem dentro de si dois principais componentes, o hidrogênio e o hélio, que eles se chocam, se fundem e se separam. E quando há este choque, esta fusão e essa explosão, essa separação, ele libera os raios solares. E o Sol, apesar de estar muito longe do nosso planeta, nós conseguimos receber dele a energia, conseguimos receber dele a luz, conseguimos receber dele o calor através de todo este processo até chegar aqui ao nosso planeta Terra, ok? E como que era a Terra? A Terra, não essa Terra linda de hoje, mas a Terra primitiva. Bom, é lógico, como tudo se formou de uma grande explosão, a Terra não era essa perfeição linda e maravilhosa que estava se formando. A Terra ela tinha no seu interior imensos vulcões, ela tinha no seu interior uma temperatura extremamente alta, e essas temperaturas altas faziam com que houvesse a evaporação muito alta, os vulcões sendo formados liberavam gases dentro da toda a atmosfera terrestre, e com isso existiam gases como amônia, dióxido de carbono, hidrogênio, gás sulfídrico, metano. A água era em forma de vapor. Só que toda vez que haveria essa liberação de vapor, como vocês sabem, as nuvens elas têm a capacidade de esfriar um pouco a temperatura. E com essa formação dessas nuvens imensas, a Terra foi sofrendo um esfriamento. E é com seu esfriamento que nós conseguimos então ter hoje em dia os nossos gases perfeitos para a nossa vida e temos a água, dos três elementos químicos, tanto sólido, tanto líquido, tanto gasoso. Todo este processo, é lógico, levou milhões de anos para acontecer. Mas enquanto isso não acontecia, a Terra não poderia ser habitada. Continuando as nossas perguntas. E a nossa Lua? Como é que deu origem à nossa Lua? Segundo as teorias científicas, a Lua surgiu através de um choque de um planetoide chamado Theia, que girava ao redor da Terra, chocando-se com a própria Terra. Nesse choque, foi liberado então alguns fragmentos da Terra. Esses fragmentos da Terra se separaram e se formaram, chamando a Lua. Nós temos hoje, quando analisamos os componentes químicos, os componentes dos elementos químicos da Lua são
parecidíssimos com os elementos químicos da Terra, mostrando que os dois fizeram parte aí em alguma fase da nossa formação. A Lua então se separa, mas ela não sai da órbita, ela continua orbitando próximo à nossa Terra. E quando nós olhamos hoje, nós vemos na Lua algumas crateras. E segundo os cientistas, essas crateras é que a Lua continuou sofrendo durante milhares de anos choques de asteroides, fragmentos, elementos que vinham até a Lua, se chocavam com a Lua, formando então esses buracos. Ok? Bom, meus queridos, por hoje é só. Mas atenção! Você tem que ler o livro de orientações, da página 5 até a página 8, ver o vídeo que é recomendado e fazer os exercícios. Lembra que neste ano você estará sendo avaliado pela sua participação online, pelos exercícios enviados e uma avaliação no final do bimestre. Ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um beijão. Se cuidem, hein?